Irmãos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Encontre na sua Bíblia aí Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas 10. Enquanto você encontra aí, Lucas capítulo de número 10, nós queremos parabenizar hoje também a Amanda, aniversário ontem. Deus abençoe, muitos anos de vida, saúde, muita paz. Também a Duda, também aniversário ontem, muitos anos de vida, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E também queremos parabenizar o Sander e a Isabela, completando aniversário de casamento. 7 anos, ele aguentando ela e ela aguentando ele. Glória a Deus. E no final do culto nós vamos orar em favor deles. Tem mais alguém aniversariando? Glória a Deus. Queridos, versículo de número 30. Versículo de número 30 diz assim: E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém? Irmãos, vou tentar, dentro desse tempo, concluir esta palavra que está no nosso coração. A parábola do bom samaritano, ela é muito conhecida. Ela é até tema de uma canção do Anderson Freire. A parábola, a gente sabe que quando Jesus está contando parábolas, Jesus está fazendo uma comparação. E Jesus tinha costume de contar parábolas para os seus discípulos. Mas nesta feita, a parábola está sendo contada para um certo doutor da lei. Podemos dizer que a parábola do bom samaritano pode ser chamada também da parábola do amor ao próximo, que esse é o foco de Jesus ao contar a esse doutor da lei esta parábola. Percebe que o doutor da lei, ele estava com uma má intenção com Jesus, porque ele faz uma pergunta, e a Bíblia diz que ele estava o tentando, e ele diz assim: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Na verdade, ele já começa com uma pergunta errada, porque a vida eterna não é por aquilo que eu faço, a vida eterna é por aquilo que ele fez.
E ao perguntar isso, ou vendo isso, eu aprendo, ou eu também leio, e vejo um outro fazendo uma pergunta errada para Jesus. A Bíblia fala que o jovem rico, ele chega e pergunta: Jesus, o que farei para conseguir a vida eterna? Jesus responde certo uma pergunta errada. Porque Jesus responde assim: se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele: a vida eterna não se consegue, a vida eterna se entra. Não sei se você entendeu. Como diz o pastor Luiz, você não pegou. Na vida eterna, a vida eterna você não consegue. A vida eterna você entra. Porque a vida eterna, a Bíblia diz que Jesus é o caminho. E além dele ser o caminho, ele é a porta. Porque muitos até conseguem encontrar a porta, mas não têm coragem de entrar por ela. Então Jesus está dizendo para aquele jovem rico: meu filho, na vida eterna, você precisa entrar nela. E eu quero te dar uma informação nesta noite: a porta está aberta. Jesus já abriu. Se você quiser entrar, louvado é o nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus diz assim para o doutor da lei: amarás o teu próximo, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, ao teu próximo como a ti mesmo. Mas é interessante, irmão, que esse doutor da lei, ele conseguia tudo, ele entendia tudo de lei, ele entendia tudo de mandamentos, ele era um dos responsáveis por interpretar a lei e dar de uma forma com que o povo pudesse entender. Mas há um detalhe aqui que me chama a atenção, porque Jesus primeiro faz uma pergunta e depois Jesus muda a pergunta. A primeira pergunta de Jesus: o que está escrito na lei? Aí Jesus muda a pergunta: na verdade eu não quero saber o que está escrito. Jesus pergunta ele assim: como lês? O detalhe, irmão, não é o que está escrito. O detalhe é a maneira como você lê. Hoje nós passamos por uma escola dominical, onde Felipe, ele chega para o eunuco etíope, e pergunta a ele: entendes tu o que lê? E ele disse: como eu vou entender, se não há quem me ensine? Esse doutor da lei, ele conhecia tudo na teoria, mas ele não entendia nada na prática do que era evangelho. Porque ele estava acostumado a andar com sacerdotes, viver com sacerdotes, e o sacerdote só pregava, mas não vivia. Aí quando ele vê Jesus pregando, ele pensa: eu não sei nada de vida eterna. Porque enquanto o sacerdote fica de 100 a 150 metros de alguém morto, Jesus chega perto e ressuscita o morto. Enquanto o sacerdote fica longe de leproso, Jesus chega e limpa o leproso. Enquanto o sacerdote, eles não convivem com o pecador, Jesus chega perto do pecador e perdoa ele. Então eu não entendo nada. Jesus é o único que consegue andar do lado do leproso e a lepra não pegar nele. Jesus é o único que anda perto de morto, que vive perto de morto, mas a morte não teve poder sobre a vida dele. Jesus é o único que consegue andar junto com o pecador e o pecado não ter poder sobre a vida dele, porque ele é maior do que o pecado, ele é maior do que a lepra, ele é maior do que a morte. Aí esse doutor da lei entende: ixi, eu não conheço nada.
Aí Jesus disse para ele o que ele tinha que fazer. E a Bíblia diz assim: e querendo ele justificar-se, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a contar para ele a parábola. Jesus disse assim: descia um certo homem de Jerusalém para Jericó. Primeiro detalhe: descia. Esse homem estava caminhando na contramão. Jerusalém não é lugar de sair. Jerusalém é lugar de ficar. Porque quando você vê falando de Jerusalém, você vai ver dizendo assim, ó, e subia para Jerusalém. Agora para Jericó você está vendo falando e descia para Jericó. Jericó, irmão, era a cidade do pecado. Jericó era a cidade das percas. Jericó era a cidade de destruição. Tanto que não tinha nada lá que prestava, que Deus falou com o povo: quando passar por Jericó, não pega nada. Destrói tudo. Porque nada que tem lá me serve. É verdade que o pastor Vilela disse que lá era lugar de aromas, mas o aroma nem de lá era. O aroma era comprado. E o aroma que tinha lá servia para chamar a atenção do povo e levar eles para um precipício. Aleluia. Esse caminho de Jerusalém, ou na verdade essa estrada, ou se você observar a geografia bíblica, vai existir essa alternativa de ir para Jericó descendo por ali. Mas detalhe, não era um caminho, era um atalho. E crente não anda por atalho. Crente anda pelo caminho. Porque quando Jesus disse eu sou o caminho, Jesus diz: você tem que andar por mim, através de mim. Porque o caminho que é Jesus, no final ele leva a vida. Ah, irmão, mas o atalho de Jericó, às vezes você pensa que vai chegar mais rápido, mas pode ser que nem chegue. Essa estrada aqui, ela ficava mais ou menos 27 quilômetros por esse atalho. Era uma estrada desolada, cheio de pedra. E Flávio Josefo diz, pastor Gil, que por ali ficavam alguns assaltantes beduínos, esperando alguém passar, para roubar aquilo que ele tinha. Agora o que mais me assusta, irmão, não é este homem comum estar passando por ali. O que mais me assusta, pastor Gil, é que o sacerdote também estava. O que mais me assusta é que o levita também estava passando por lá. O que esse sacerdote estava fazendo nesse atalho? O que esse levita estava fazendo nesse atalho? Ah, irmão, durante a sua caminhada, possa ser que surjam alguns atalhos para você passar, mas cuidado, tenha discernimento. Atalho possa ser uma armadilha de Satanás para tentar te pegar. Eu repito, crente não anda por atalho, crente anda por caminho. Ah, pastor, mas o sacerdote está passando por lá, eu vou também. O levita está passando por lá, eu vou passar também. Não, irmão, olha para Jesus, autor e consumador da fé. Onde ele colocar o pé, coloque o teu. Aleluia! Pelo atalho eu chego mais rápido, pelo atalho eu chego primeiro.
A Bíblia diz que esse homem descia, aí ele caiu na mão dos salteadores e o despojaram. Só isso? Não. E espancando, retiraram, deixando meio morto. Percebe aqui comigo, eles espancaram ele. Aí a Bíblia fala uma coisa interessante, a Bíblia diz que eles retiraram, deixando ele meio morto. Irmão, pior do que o que espanca e retira, é o que espanca e fica para ver você morrer. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você caminha. Eles espancaram, mas pelo menos saíram. Mas tem uns, pastor Gil, que espanca e fica lá, eu quero ver até o final. Eu quero ver até a morte. Eu vou ficar aqui até para ver o seu fim. Mas eu tenho uma notícia nessa noite para te dar. Antes do inimigo chegar para te matar, Jesus chegou na frente. Antes do inimigo chegar para destruir a sua vida, Jesus chegou primeiro. O inimigo fica ao seu derredor, bramando como um leão, esperando uma brecha na esquina, esperando você passar. Mas eu quero te dizer nesta noite, Jesus chegou na frente. O salteador pode até tentar assaltar os seus sonhos, roubar os seus projetos, quem sabe tentar tirar a sua vida, mas Jesus nesta noite está fechando cova. Em João 10:10 diz para que ele veio, para roubar, matar e destruir. Mas fica tranquilo, se ele matar, Jesus ressuscita. Se ele roubar, Jesus te dá de volta. Se ele destruir, Jesus está aqui para construir. Porque a Bíblia diz em 1 João 3:8: por isso se manifestou Jesus, para desfazer as obras do diabo. Jesus desfaz toda obra de condenação nesta noite. Dá para levantar a mão em nome de Jesus? Eu quero profetizar pelo poder da palavra que toda obra de destruição, de morte do inimigo, Jesus desfaz, Jesus desfaz, Jesus desfaz. A Bíblia diz que eles deixam ele meio morto. Aí vem descendo o sacerdote. A Bíblia diz que ele estava meio morto. Então não estava nem muito vivo, nem estava muito morto. Então ele deve ter percebido o sacerdote vindo e passando. Opa, o sacerdote vem, ele vai me ajudar. Mas a Bíblia diz que ele passou de largo, irmão. O que é passar de largo, pastor? O mais longe que ele podia. E o homem continuou caído, ferido, meio morto. Anderson Freire disse que até talvez ele estava com pressa, tinha prioridade. Aí vem o levita. Vamos adiantar para a gente poder conseguir concluir. O levita vem, talvez cantando um hino. Acabei de sair do culto. Estou adorando a Deus. E ele vê o homem caído, e a Bíblia diz que ele fez a mesma coisa do sacerdote. Passou de largo. Aí a Bíblia diz assim: mas um samaritano
que ia de viagem. Ele não disse se o samaritano estava indo para Jerusalém ou se ele estava indo para Jericó. Ele diz que ele estava indo de viagem. A Bíblia diz assim: chegou ao pé dele. O que é chegar ao pé, pastor? Chegar ao pé é estar disposto a se humilhar. Chegar ao pé está disposto a ajudar. O bom samaritano estava em cima de um cavalo. E ele desceu do cavalo. Uma coisa é descer para Jericó. Outra coisa é descer do cavalo para ajudar alguém. Eu até estava conversando com o pastor Gil um dia desses sobre isso. E o pastor Gil disse: imagina a dificuldade de alguém descer da sua posição. E ainda mais difícil, colocar alguém no seu lugar. Porque foi o que o bom samaritano fez. Ele desceu e colocou o homem que estava ferido no lugar dele, em cima do cavalo. É por isso que Paulo diz, irmão, que ele a si mesmo se humilhou, tomando forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, porque ele está acostumado a descer, porque ele deixou a sua glória, porque ele me viu aqui caído, porque ele deixou a sua glória, porque ele te viu aqui caído, e ele disse: eu não posso deixar ele caído, eu não posso deixar ela caída, eu vou pegar ele e vou trazer para o lugar que eu estou, eu vou colocar ele na posição. A Bíblia diz aqui, olha, a Bíblia diz que ele desce, chegou ao pé, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. O que é mover de íntima compaixão, pastor? Mover de íntima compaixão é se preocupar com o problema dos outros. Porque às vezes nós só nos preocupamos com nós mesmos. Mas quando o bom samaritano viu aquele homem, ele disse: eu vou deixar meu afazer de lado, agora é hora de cuidar dele. Irmão, você tem um Deus que está preocupado com você. Você tem um Deus que se move de íntima compaixão por você. A mesma coisa aconteceu quando Jesus chegou em Betânia. A Bíblia diz que ele encontra Maria chorando, e a Bíblia diz assim: e movendo Jesus de íntima compaixão, chorou. Espera aí, pastor. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Jesus sabia que Lázaro ia ter vida e as irmãs dele iam se alegrar, mas sabe, antes de Jesus se preocupar com Lázaro, Jesus se preocupou com Maria. Se ela está chorando, eu vou chorar junto com ela. Se ela está sofrendo, eu vou sofrer junto com ela. Eu repito, você não está sozinho na dificuldade que você enfrenta. Você não está sozinho pelos problemas que você passa. Jesus está dizendo para você: eu desço para te ajudar, eu desço para te levantar, eu desço para curar as suas feridas. A Bíblia diz assim: e aproximando-se, enquanto o sacerdote passou mais longe, Jesus chegou perto. Porque enquanto os sacerdotes ficavam blindados, Jesus dizia assim: vinde a mim. Enquanto o sacerdote queria o povo longe, Jesus falou: eu quero o povo perto. Irmão, se você ainda não veio a Jesus, Ele está te dizendo nessa noite: vinde a mim, eu quero te curar. Vinde a mim, eu quero te ajudar. Vinde a mim, eu quero suprir as suas necessidades.
Vinde a mim. Em Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Abra a porta nesta noite e deixa Jesus entrar. Você vai cear com ele e ele vai cear com você. Jesus se aproximou, porque o bom samaritano aqui é Cristo, está simbolizando Jesus. Aí a Bíblia diz assim: e aproximando, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Enquanto o sacerdote e o levita descia de mãos vazias, o bom samaritano, em suas mãos, ele já levava o que eu chamo de kit de primeiros socorros. Vinho e azeite. Quando Jesus nos encontrou, nós estávamos caídos, cheios de feridas, sem paz, sem esperança. Aí Jesus chegou. E ele não chegou de mãos vazias. Ele chegou com o kit de primeiros socorros. Ah, você não tem alegria não, porque vinho na Bíblia é alegria. Eu vou te dar alegria. E ele derramou sobre as suas feridas uma alegria, não é uma alegria passageira. É uma alegria por saber que um dia vamos morar com ele. Eu acho que é até bobagem perguntar, mas deixa eu perguntar: quantos estão alegres aqui nessa noite? Deixa eu ver. Quem não tiver tem vinho nessa noite para Jesus trazer alegria para a sua alma. Jesus nos encontrou perdido, sem esperança, sem paz, entristecidos, angustiados, mas ele disse: eu tenho aqui algo para você, eu tenho alegria para a sua alma. Oh, glória! Ah, tem alegria, mas ainda continua ferido. Porque alegria não quer dizer que não tem nenhuma ferida. Possa ser que mesmo ferido você tenha alegria. Alegria não é ausência de dor. Porque tem pessoa que não tem dor nenhuma, não tem problema nenhuma, mas vive triste. Falta vinho. E tem pessoas que às vezes enfrentam um problema de cada vez. É um leão por dia, como diz. Ah, mas quando chega aqui na igreja nem parece que tem problema. Porque o bom samaritano já derramou o vinho. E depois de derramar vinho, o bom samaritano diz: não, eu tenho mais coisa para derramar. Eu tenho azeite. Irmão, Jesus nos pegou como vaso de barro. Mas ele disse: eu vou colocar um tesouro dentro de vocês. A partir do momento que nós encontramos com Jesus, nós somos carregadores de azeite. O que está te ferindo nesta noite? O que está te machucando nesta noite? Jesus está aqui te dizendo: eu tenho azeite para derramar sobre você. O que é azeite na Bíblia, pastor? Azeite na Bíblia é a presença maravilhosa, gloriosa do Espírito Santo, que quando você não consegue pedir, que quando você não consegue orar, que quando você não consegue falar, Ele diz: deixa que eu peço, deixa que eu falo, deixa que eu oro, deixa que eu intercedo por você. Aleluia. Levanta a mão de novo, em nome de Jesus. Aleluia.
Tem vinho novo de Deus para a sua vida nesta noite sendo derramado. Tem azeite sendo derramado sobre a sua vida nesta noite. Aleluia, receba vinho e receba azeite. Receba vinho e receba azeite. Receba vinho e receba azeite. Neca subi neki andeka lama na face. Inderra subi anderaka subi andekas. Eneki andeka lama na súria. Mekete katama na sombe neki andera. Irineha subi andera. Indeka derrama Jesus azeite. Derrama. A Bíblia diz que aplicando azeite e vinho, colocou sobre a sua cavalgadura. E a Bíblia diz assim, e cuidou dele. Jesus nesta noite quer cuidar de você. Eu cuido de ti. Eu cuido. Começa a sorrir, porque já tem vinho sendo derramado. Você que já é renovado com o Espírito Santo, você que já é batizado, pode falar em línguas estranhas nessa noite, porque tem azeite. E você que não é batizado, você pode ser batizado nesta, porque o azeite dele não é limitado. Onde é as suas feridas? Não precisa expor para mim, não precisa expor para o irmão que está do lado, mas diga para ele: Senhor, a minha ferida é aqui, e o Senhor tem poder nesta noite para curar ela. Ele tem poder hoje. Olha aqui para mim, olha aqui. A Bíblia diz que primeiro o bom samaritano cuidou dele. Depois, o bom samaritano pegou ele e levou para uma estalagem. Chegou lá e falou assim para o dono da estalagem: cuida dele. O bom samaritano pagou e disse assim: cuida dele aí para mim. E se você gastar mais, quando eu voltar, eu pago o resto. Olha para mim aqui, vamos ficar de pé que eu já quero terminar. Olha aqui. Jesus chegou no céu. E ele vai para o Espírito Santo. E diz assim: Espírito Santo, tem um povo lá embaixo. Você vai descer lá e vai cuidar deles para mim. Imagina o Espírito Santo, pastor Gil, mas o que é que eu tenho que pagar, Jesus? Jesus dizendo para ele: nada, já está pago. Eu já paguei. Você só vai cuidar. O preço deixa comigo. Você está sentindo o Espírito Santo aqui nessa noite cuidando de você? É ordem do bom samaritano. É ordem de Jesus.
você nunca estará só, porque Jesus chegou no céu e disse: Espírito Santo, cuida dele, cuida dela. E o melhor, Jesus disse para o Espírito Santo: cuida até eu voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Feche os seus olhos e sinta o cuidado de perto do Espírito Santo. Pode ser que ele volte hoje. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi, espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote, fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridade, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo: eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio para curar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Aleluia. Oh Jesus, o Senhor passa por aqui nessa noite. No mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Eu só sei que ocupado estava as suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou seu sangue e te levantou. Fiz da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se entrou alguém aqui caído, o bom samaritano levanta, levanta, levanta. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levar.